Seja muito bem-vindo ao podcast Fora da Caixa. E hoje, episódio número 4, é basicamente um curso gratuito para quem estiver ao vivo assistindo esse podcast. Uma das pessoas que... Sabe quando tu encontra uma pessoa que o contato é pouco, mas as palavras são grandiosas? Foi esse contato que eu tive com essa pessoa que eu vou entrevistar hoje. E vai bater um papo muito legal aqui. E eu tenho certeza que a sua empresa e a sua marca e também o seu cotidiano vai mudar depois que você tiver esse contato com Cíntia Mirko. E aí, Cíntia? Hoje se conhecemos de verdade, Cíntia? A gente só se conhece. Só no digital. Só no digital, por telefone, mas assim, já parecíamos íntimos, né? É aquela... Juntou duas pessoas que falam muito. Bastante. Hoje nós vamos ter que se controlar aqui para ver quem fala mais. Tá bom. Por causa que a minha mãe já me puxou minha orelha, já que eu andei falando muito nos outros podcasts. Então hoje a voz da sabedoria é a Cíntia. Tá bom. E aí, Cíntia, me conta, tá muito nervosa para esse momento aqui ou não? Como é que foi o dia de hoje? Não, hoje foi tranquilo. Fiquei um pouco ansiosa, porque eu sempre, que nem eu falei hoje, né, ali no meus stories, ter te conhecido foi uma sorte muito grande, porque eu procurava muito uma agência, né, de marketing que pudesse me orientar, porque eu acho que sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa de uma equipe, e foram aparecendo pessoas na minha vida que foram me guiando, né? Primeiro foi o Alessandro, da Tia Marca, que a gente fez uma parceria, e quando eu fiz uma reclamação meio rebelde no meu Instagram, de que eu não estava conseguindo produzir conteúdo sozinha, o Alessandro te indicou, me mandou teu contato, eu te procurei, falei contigo, tu foi super atencioso, coisa que é dificílima aqui em Rio Grande, mas eu nem imaginava que a tua empresa existia, e eu fiquei muito feliz de te conhecer, e o trabalho, né, que nessa semana a gente já fez, que para mim já vale por um ano, assim, porque eu já venho há um longo tempo procurando ter uma equipe que me apoie nesse meu projeto, né? De melhorar a vida das pessoas, de ensinar coisas, né? Porque eu digo que eu não vendo dores, eu vendo sonhos e transformação. Para começar aqui, um grande abraço para o Alessandro do Tia Marcas, que não é a primeira vez que ele me indica, já é algo que já tem acontecido algumas vezes ao longo dos anos. Então, um grande abraço, Alessandro, e que a gente sempre tem essa união de indicar bons profissionais. Eu tenho certeza que da mesma forma que tu atende teu cliente com excelência, tanto eu, Lucas Macedo, quanto a minha equipe, tanto a Playstream, onde eu estou agora, atende com excelência. É o olhar de dono, né? É o olhar do cuidador, é o olhar de dono. É viver literalmente a empresa da pessoa como se fosse tua. Então eu tenho certeza que essa entrega vem de ti também, assim como vem de mim, da Atitude de Gestão MKT e da Playstream. Por sinal, antes de começar a conversa com a Cíntia Mirko, eu quero falar dessa estrutura magnífica da Playstream. Esse estúdio hoje é eu posso falar, o melhor podcast de Rio Grande, com estrutura, um atendimento exemplar. Então, se você quer tirar o seu plano lá de dentro da caixa, lá, aquele sonho que, hoje a Cíntia vai ser daqui com o contrato assinado com a Playstream, eu tenho certeza disso, tá? Então, se você quer também tirar esse sonho aí da caixa aí e vir aqui explanar para o mundo as suas ideias, suas conversas, a Playstream é o lugar. Tá? Então já chama a gente no direct, chama também no link aqui se você estiver vendo esse anúncio, vem fazer o seu sonho acontecer na Playstream. Quero mandar um abraço muito especial para a Farmácia Vida do bairro Santa Rosa e lembrar para você que mora aí na região, né, que os medicamentos subiram, mas se você estiver cadastrado no plano de benefícios da Farmácia Vida do bairro Santa Rosa, você ganha aquele desconto super especial. Um grande abraço para o Jean, para a Evelyn, para a Amanda, para todo mundo de lá, que o Daniel, meu Deus, tem a primeira dama. Então, um grande abraço para vocês. E para você que mora ali na Farmácia Vida do bairro Santa Rosa, fica ligado porque tá vindo o Dia do Bebê. É promoção para você que é mãe, para você que é pai. Fica ligado. Também quero mandar um abraço super especial para a Pizzaria Delicado Sabor, delicioso. Hoje eu botei aqueles stories ali, não sei se tu viu. A gente se divertiu no último programa aqui. Hoje a gente não podia, a gente veio com uma pessoa muito culta aqui, a gente ficou com medo de trazer assim, pizza. Assim. Mas, Delicado Sabor, e eu indico para vocês a pizza de morango nevado. Ai, que delícia. Delicado Sabor, um grande abraço.
Vamos lá, Cíntia Mirko. A pergunta que não quer calar. Explica para o público quem é Cíntia Mirko. Então, Cíntia Mirko é uma servidora federal há 14 anos, mãe do Miguel. E o ano passado aconteceu uma virada de chave na minha vida, em que eu estava me preparando para fazer o meu doutorado, né? Porque o meu filho, eu já comentei várias vezes nos meus stories que ele tem superdotação. Então, eu tive um trabalho nesses 9 anos de me dedicar inteiramente a ele e ao meu trabalho, obviamente, mas aquele trabalho, né? O braçal e não me especializar em outras coisas. Eu foquei em que o Miguel ficasse bem. Quando o Miguel ficou bem, eu disse, agora eu vou fazer o que eu tenho vontade. E eu pensei assim, bom, eu vou fazer um doutorado para ganhar um pouco mais ou eu vou fazer alguma coisa que faz meu coração bater mais forte? E eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa que faz o meu coração bater mais forte. E tudo foi acontecendo, por incrível que pareça. Eu encontrei um curso de estrategista de imagem da Jacques Molonha. Eu fiz o curso e durante o curso eu fui me aprofundando em outras coisas, né? Foi quando eu descobri os arquétipos, né? Que não estavam no curso dela, porque o que eu imaginava? Quando a gente faz uma estratégia de imagem para uma pessoa, a gente busca ajudar ela a se encontrar. E eu não queria montar um personagem, eu queria pegar a essência daquela mulher, né, ou daquele homem, e trazer, porque às vezes a gente não se conhece o suficiente e não tem coragem, né? Eu já fui muito julgada pela maneira que eu me vestia, eu sofri bullying no trabalho, eu sofri bullying em vários locais, porém eu nunca deixei me abalar, porque eu sabia da minha capacidade. Tanto é que as pessoas ainda têm aquela coisa, né, de que eu me acho uma mulher bonita, eu me cuido, mas eu me cuido para mim, porque eu me sinto bem. Eu acho que quando tu te cuida, mostra o quanto tu faz o resto da tua vida todo, entende? Então, eu sempre tentei fazer as coisas da melhor maneira possível. E nessa jornada, eu conheci os arquétipos, porque eu queria pegar a essência das pessoas, das mulheres. E o arquétipo foi uma descoberta, porque primeiro eu testei em mim. Eu disse assim, quem é a Cíntia? E para mim foi assim, a virada de chave. Porque primeiramente eu me estudei, eu vi quem era a Cíntia. Por que eu tinha certas atitudes? Porque os arquétipos nada mais são que elementos que fazem parte do nosso inconsciente, né? Fazem parte do inconsciente coletivo. E eu descobri o meu arquétipo, que eu sempre falo ali no meu Instagram, que é o da heroína. E muitas vezes eu me calei, né, por medo de ser julgada, mas querendo falar. E isso me ajudou muito no meu posicionamento. E na maneira como eu consegui me posicionar na minha marca, entende? E não ter mais medo do que as pessoas iriam falar ou pensar, porque a gente não vai agradar todo mundo. Né? Nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para querer agradar todo mundo, né? Às vezes as pessoas não se identificam, outras super se identificam, dão força, enfim. Então eu estudei, eu ativei esse arquétipo em mim, o da heroína, que é o meu, que é uma marca de força, né? De superação, de superar limites, de buscar o novo, de não se contentar. Eu era uma pessoa assim que eu odeio injustiças. Então, assim, quando meu filho começou a sofrer bullying no colégio ano passado, aí a heroína ela veio com tudo, porque aí eu peguei e parei de ir lá no colégio e escutar quietinha. Eu disse, não, mas o Miguel brinca. Eu disse, sim, ele brinca, mas ele me falou que ele está triste e que os colegas não estão brincando com ele. Então, foi aí que eu fui na escola e me posicionei. Eu disse, está acontecendo isso, isso e isso, e o meu filho não mente para mim. E, graças a Deus, eu consegui, hoje, né, com esse meu posicionamento, né, que o Miguel tivesse todo o atendimento, né, e conseguisse também explicar para os pais dos colegas essa condição dele, que é tão pouco falada hoje em dia, e que ele fosse entendido pelos colegas. Uhum. E ele está muito feliz hoje. Mas foi o meu filho, a minha virada de chave. Que legal. E isso mudou toda a minha vida, né? Numa série de acontecimentos, né? E eu quero desbravar essa área dos arquétipos, né? Que é algo até pouco conhecido, né? A gente vê isso, a gente estava conversando isso hoje, né? A gente vê isso no dia a dia, mas a gente não entende que é isso.
né? Então, de primeira mão, eu te pergunto o quê? Qual a diferença hoje, qual a diferença de arquétipo e personalidade? Bom, a personalidade é aquilo assim, ó. Por exemplo, o Lucas. Não, eu não te conheço, mas vamos dizer assim, o Lucas, ele tem uma personalidade mais comunicativa, mas sei lá, o Lucas pode acordar mal-humorado. São coisas de personalidades ali, entendeu? É algo que foi sendo criado... Que foi sendo criado por influência do meio que tu te criou, Tá. entende? A influência do meio é muito forte. De ser mais bravo, de ser mais... Exatamente. mal-humorado. Não tem nada a ver com o arquétipo. O arquétipo, ele vem lá dos nossos antepassados. É um psicanalista. Eu não quero entrar muito na parte técnica, mas, resumidamente, é um psicanalista suíço que trabalhava com psicologia analítica. Ele descobriu que existiam 12 arquétipos e que esses arquétipos, eles nascem conosco. Porém, a gente sempre manifesta até 3, mas um é o primordial. O um é aquele que passa de pai para filho, de... Vem vindo ao longo dos anos, é uma psique mais profunda, uma camada mais profunda. Tá. São símbolos que nós trazemos dos nossos antepassados, das vidas passadas. Era a linha dele, né? Tanto é que tem uma frase bem conhecida que ele fala que enquanto nós não formos conscientes, o nosso inconsciente tomará conta e a gente vai dizer que foi o destino. Eu amei isso. Amei isso. Então, assim, quando eu me tornei consciente das minhas atitudes e que eu podia, assim, me posicionar sem medo que os outros iam falar, porque a gente tem muita gente que tem medo. Mas o que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Por exemplo, a minha mãe mesmo, tá? A minha mãe falava assim, ai, Cíntia, não te arruma tanto para ir trabalhar. Só que, assim, eu trabalho numa repartição pública. Eu gosto de me sentir bem, mas não por causa da repartição pública. Eu estou atendendo ao público, eu estou atendendo as pessoas. Eu gosto de estar bem vestida, eu gosto de estar contente como eu estou. Eu vou atender as pessoas melhor do que se eu for trabalhar com uma roupa de academia que não é nada adequado para um ambiente público. Uma roupa de academia é para uma pessoa que trabalha numa academia, um personal trainer, né? Quem trabalha ali, sim, está num ambiente de que vai vestir uma roupa de academia. Eu, Cíntia, não vou trabalhar com uma roupa de academia porque um colega vai. E assim por diante, tu entende? Mas é o respeito. Eu respeito todo mundo. Mas eu não era respeitada. Por muito tempo eu escondi que eu fui rainha da festa do mar, porque eu era apresentada como uma miss de tal lugar, né? Esse preconceito de que a mulher bonita ela não pode ser inteligente existe. E eu já senti na pele. Já senti. Porque quando eu fiz um concurso, ninguém fez para mim. Eu enfrentei 700 candidatos por vagas. A minha vida não foi nada fácil. Eu estudei em faculdade pública, eu fiz mestrado público. A única coisa que eu paguei até hoje foi o meu curso de estrategista de imagem. Foi que, obviamente, não tinha gratuito e eu queria muito aquilo. E acabou que eu fui indo e descobri os arquétipos e virou a paixão da minha vida. E virou uma coisa que eu prego e tento ajudar todas as pessoas que eu conheço. Só que agora eu digo, gente, agora eu vou começar a cobrar. Agora eu não tenho mais consulta gratuita, porque eu tenho que pagar. Essa virada de chave, eu creio também que quando o arquétipo ele entra de uma forma como posicionamento de marca, né? Então não é só pessoal, né? Não é só a forma que tu vai indicar uma pessoa a se vestir, a agir, mas Exatamente. sim o posicionamento de marca. Me conta como é a influência dos arquétipos em marcas, nas grandes marcas. Então, eu não sabia disso também, obviamente, mas assim, grandes marcas, elas utilizam-se de arquétipos. Aí é diferente do que eu estava te falando. Ele não nasce, né, com as marcas. Aí existe uma equipe de marketing que vai estudar esses arquétipos e vai construir em cima dessa marca, né, todo aquele universo. Por exemplo, quando eu te falo, vamos comprar um tênis, o que vem na tua mente? A Nike, Adidas. A Nike utiliza o arquétipo do herói, que é a superação, que é voar alto, que é superar desafios. Apple. Quando eu te falar assim, Lucas, eu quero comprar um telefone, não te vem a Apple na cabeça, a gente já tem aquela coisa do inconsciente. Por sinal, é algo que eu sempre reparei, né? Que é uns detalhes, né? A Apple, ela usa isso. E é uns detalhezinhos que a gente não repara, mas tudo foi pensado, né?
é o sinal a maçã, mas o espelho, para tu te enxergar dentro da marca. Então, isso eu sempre pensei isso, né? Então, quando tu te olha ali, tu vê que dentro da maçã tem um espelho. Então, é algo... É tudo pensado, porque faz parte do inconsciente coletivo. Ela te envolve de uma maneira que tu não sabe. E eu não sabia disso também. E até a tecnologia, né? Eu quero até, se tu quiser explanar um pouco mais sobre a Apple, mas também se tornou marcas que são de posicionamento até pessoal. Então, por exemplo, hoje numa reunião, tu já estar com o iPhone do ano, ou tu vai puxar um MacBook da bolsa, né? Tu vai puxar um aparelho, né? Algo que seja da Apple ali, seja um AirPod, já muda tudo. Muda. Né? Esses tempos eu fiz uma reunião e um rapaz muito simples, assim, de modo de vestir e tal, e olhei a roupa, assim, eu analiso muito essa parte da roupa e tal. E eu falei assim, mas super comum, super simples, né? Só que qual é o posicionamento dele? Era o notebook que ele estava tirando da mochila e a chave da Range Rover em cima da mesa. Então, naquele momento, quando ele botou a chave da Range Rover em cima da mesa, ele mostrou autoridade. Então são detalhes dentro de um modo de agir que muda tudo, né? Muda. E assim, hoje, como eu estava te falando, a gente pode construir os arquétipos para a pessoa, né? Sim, por exemplo, eu tenho a minha marca, né? Cíntia Mirko, que foi criada, e tudo ali dentro do meu Instagram, ele é pensado estrategicamente, que as pessoas não estão notando, mas eu estou ali me movimentando como uma heroína, né? Uhum. Que é símbolo de força, de transformação, que é o que eu busco com as pessoas, né? Com os meus clientes. Então, e também as grandes marcas. A gente pode pegar desde o profissional, por exemplo, um dentista, um médico, um dono de uma padaria. Qualquer pessoa que seja empreendedora, ela pode criar um arquétipo, porque nem sempre o arquétipo da pessoa é o certo para o seu negócio. Que daí é a parte dos que vem e o 2 que é construído. Exatamente. Basicamente. Exatamente. Por exemplo, eu tinha um cliente que o arquétipo dele, né, era o arquétipo do amante. Então, ele comunicava, sem saber, obviamente, né? Só que ele comunicava, né, uma atmosfera muito romântica, mas assim... Aquela educação que talvez a gente nem esteja tão mais acostumado. Então, às vezes, as mulheres, tipo, olhavam meio assim, será que ele está dando em cima de mim? Uhum. Então, esse não é o arquétipo ideal para ele, né? Usar na marca, né? Na empresa dele. Por isso, existem os arquétipos de marca. Justamente por isso, a gente pode construir uma marca ou, de repente, por exemplo, no meu caso... casou eu como heroína e o que eu quero passar para as pessoas, que é a parte de força, de superação, de transformação, de busca por melhorar sempre. Então, cada um comunica alguma coisa, entende? E me diz uma coisa, eu posso ir citando aqui os arquétipos e tu vai me dando mais ou menos um exemplo do que seria cada um? Vamos fazer essa brincadeira? Vamos. Então, vou puxar minha cola aqui, o produtor. Deixa eu te falar. O que seria, então, o arquétipo do mago? O arquétipo do mago, ele é utilizado, por exemplo, pela Disney. Porque ele traz o quê? Fantasia, traz mágica, traz a ilusão, traz aquela coisa da infância, traz aquela coisa de... Vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui... que no Rio Grande do Sul, em Gramado, que é bem conhecido, lá é muito utilizado o arquétipo do mago. Até aqui na cidade temos a Floribal, né, que é da minha amiga Cleana, e eu disse para ela, com certeza, o arquétipo da tua loja é o arquétipo do mago, porque é uma atmosfera envolvente, né, que faz... até o cheiro, quando a gente foi no Parque da Floribal e tinha um mago lá naquela casa... lá que ele abria, assim, vinha aquele coisa que chegava a arrepiar, porque tu entra naquela atmosfera. Eles conseguem construir tudo em cima de um arquétipo,
que faz tu ficar... Claro, eu já tenho essa noção, então eu consigo. O meu filho agora começou a pedir para mim achar os arquétipos dos desenhos animados. Aí é meio mais difícil, dependendo do desenho. Das pessoas, dependendo da pessoa, se eu convivo bastante, eu consigo descobrir. E o arquétipo do mago, por exemplo, para uma pessoa, como seria isso? Do mago para uma pessoa, o Elon Musk. O Elon Musk. Com certeza. Dos arquétipos dele é o do mago. Com certeza. Com certeza. É aquele que consegue inventar. Porque ele está inventando, ele está trazendo inovação, ele está pensando. Ele tem sempre uma surpresa, exatamente. Tá. Ele está sempre criando. Tá. Vamos lá. O arquétipo do herói, que é o teu, que esse tu dominas 300%. Esse é o... Eu disse que eu lutei para não ser o do herói. Eu fiz uns 4 testes, eu li 2 livros e não teve como eu fugir. Porque o meu marido nunca trabalhou aqui, né? Sempre trabalhou longe. Eu acabei criando o meu filho sozinha. E desde muito pequena eu sempre fui muito proativa, né? Mas todos os arquétipos têm o lado luz e o lado sombra, tá? O meu lado luz é esse, que é o que eu uso, que é o poder de ajudar e transformar as pessoas. O meu lado sombra seria que eu não suporto procrastinação. Tipo, eu sou aquela pessoa que resolve. Tem para resolver, eu vou lá e faço. Eu fiz obra no meu apartamento, eu carreguei saco de cimento, saco de areia, que tiver que fazer, eu vou fazer. Tá? Agora... Já, no caso, o arquétipo do herói já não consegue lidar com um tipo de arquétipo que é mais lento. Exatamente. Mais lento. Tu já é mais acelerado do que aí normal. Já dá a colisão, entendeu? Tá. Porque eu não gosto de... Será que é por isso que a gente se deu bem, assim? Que é tudo... Eu acho que foi, porque a gente é muito proativo. Porque, assim, ó, eu como empresário, como estrategista de marketing, eu sou extremamente proativo. Dentro da minha casa, minha mulher quase me mata pra me fazer uma coisa. Porque ela... Só que o que eu falo sempre pra ela, né? Um beijo, minha esposa linda. O que eu falo sempre pra ela, eu falo assim, tu é muito melhor que eu. Eu sempre falo assim, tu é melhor que eu. Eu não vou discutir. Se tu fala pra mim que tu é melhor, tu é melhor que eu. Só que, às vezes, as coisas que eu faço, uma das coisas que eu faço, nem se tu passar 30 anos tu vai conseguir fazer. Entendeu? Porque tem coisas que eu faço que eu sou muito destacado. Então, eu consigo resolver milhões de coisas ao mesmo tempo, eu consigo acordar 4... Hoje eu acordei 4h30 da manhã. Eu sei que tu já estava me mandando 4h30 da manhã eu estava te mandando toda a estratégia e estava pirando a tua mente ali, não estava? Sim. Então, eu gostei muito, eu acho que por isso a gente se identificou de cara. Porque tu é proativo e eu sou assim, e por isso a minha luta e a minha tristeza de não ter encontrado antes uma empresa como a tua que demonstra isso, que tu liga, tu é aquele cara que pega o telefone e liga e vamos fazer, isso. E o que está faltando, e sim, já está errado isso aqui, apaga isso aqui, tu não sabe isso, faz isso. Por isso que às vezes, até eu quero que tu fale sobre isso, por isso que às vezes a gente... Tem pessoas que não se comunicam com a gente, não se dá certo com a gente. Exatamente. Não se dão certo com a gente. Porque eu não consigo ter meia palavra. Eu vou direto. É assim. Só faz isso. Entendeu? Eu tive que me polir muito. Eu fui muito polido, porque... Então, só que todas as empresas, todas as pessoas que não tinham ouvidos para ouvir, não tinham ouvidos, não dão certo. Porque não... Já são naquela marcha mais lenta. Por que tu vai insistir? Agora eu te pergunto, empresa que queira contratar marketing, gestor de estratégia, gestor de tráfego, por qual motivo tu tá pagando alguém que tu não quer ouvir? É isso que eu não entendo. Tu tá pagando alguém, ouve aquela pessoa. Se até agora você deu errado, quantas empresas eu peguei quase que à beira da falência. E daí, até agora deu errado. E agora tu está contratando alguém para que a estrutura da tua empresa melhore, para que você melhore. Entrega para a pessoa, paga para a pessoa, entrega para a pessoa e confia na pessoa. Se a pessoa falar para não ir, não vá. Se a pessoa falar que é para ir, vá. Porque agora tu tem que confiar naquela pessoa. Tem que dar o direito de confiança para aquela pessoa. Então, não faz sentido tu entregar a estratégia para uma pessoa e tu querer mexer na estratégia. Exatamente. Entendeu? Que nem tu fala para mim, Cíntia, tira isso, tá errado. Eu vou lá e tiro. Isso. Entendeu? Porque eu não sei, eu tô aprendendo. Eu não sou detentora de todo saber. Que nem eu te falei, a gente precisa de uma equipe. E não só isso. Cada um no seu quadrado e se ajudando
e fazendo o outro crescer. E não só isso, né? Também eu comecei a estudar muito, eu comecei a estudar o arquétipo, fiquei doido. Porque o que a Cíntia te fala, tu endoidece de tal forma que tu, sabe, começa a tu ver todo mundo. Eu até te falei que eu fiz uma reunião e eu olhei assim, tá aqui o comum. Agora eu entendi o que a Cíntia estava falando. Então, ó, se você precisa entender, se você quer entender esse mundo, você tem que acompanhar a Cíntia, porque, olha, muda a tua mentalidade. E eu estava falando sobre até a situação que, quando a gente fala para fazer isso, fazer aquilo, tu já apanhou. Pode ter certeza que tu já apanhou. Então, eu apanhei muito, eu apanho diariamente. Eu falo sempre aqui no meu podcast que o meu perfil é um perfil de laboratório. Então, tudo que eu penso, eu faço ali. Entendeu? Então, se é para dar certo, de errado, que dê em mim. E se é para dar certo também, que comece por ali. Não, mas o teu conhecimento é fantástico. E eu era sempre que eu não é puxação de saco, tá? Mas assim, eu trabalhei com várias empresas. E eu sofri bastante, porque acabava que eu ficava frustrada. Porque eu investia um dinheiro que eu não tinha, né? Que eu tirava de um outro lugar, que não era, né, dali. E eu estava vendo que eu tenho o que entregar, eu tenho como transformar empresas com atendimentos, com acolhimento, até empresas médicas mesmo, que às vezes tu vai no médico, a secretária nem olha na tua cara, sabe? Como se tu estivesse pedindo um favor. E às vezes o médico nem está sabendo o que está acontecendo. Pô, tem um carinho ali, né? Porque se eu tivesse uma clínica e eu fosse uma médica pediatra, eu ia construir todo uma estratégia para acolher aquelas mães, ou os pais, ou a avó, quem for que cuidasse daquela criança, que tivesse ali uma água, um café. Daí já é um arquétipo do cuidador. Exatamente. Numa clínica assim. E, na verdade, na maioria dos médicos, eu colocaria um arquétipo do cuidador, porque ele está cuidando da tua saúde. E quando a gente vai no médico, normalmente a gente já vai mais, assim, querendo, né, um acolhimento, né? O arquétipo do cuidador é o mesmo prestativo? Ou não? Depende. Tá. Como seria esse arquétipo do cuidador, que é onde eu me identifiquei bastante? O cuidador é aquela pessoa assim, ó. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe. A minha mãe é cuidadora. Porque ela dedicou a vida a cuidar dos filhos. Então, é aquela pessoa... Claro que não necessariamente o cuidador vai ser só essa pessoa que vai cuidar só dos filhos. Sim, porque eu já imaginei o cuidador como empresa, né? Que é o olhar de cuidador. E eu te falei como pessoa. Eu vivo... Até vamos ter que... Cuidador como pessoa. É aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que vive a enfermeira, que traz aquele acolhimento, que tem um maior contato com o paciente. Técnico né? de enfermagem. Técnicos de enfermagem, enfermeiros. Os médicos, que também, né, tem que ter esse acolhimento, tem que veterinário. ter... Todos, porque quando a gente leva, por exemplo, o nosso pet no veterinário, ele está doente, poxa, aquele serzinho ali é uma vida, a gente também não quer, né, que ele sofra, né? Eu já perdi alguns e a gente sabe que dói, né? Então, é nessas empresas, assim, que são de cuidar, que inspiram o cuidado com saúde, seja com animais, com pessoas... Elas inspiram, sim, o arquétipo do cuidador. Eu falei da minha mãe em específico, porque a minha mãe, ela é a cuidadora, assim, na hora, assim. Em termos do arquétipo do cuidador para a empresa, é bem isso que tu está falando. É tipo, uma clínica tem que ter o arquétipo do cuidador. Daqui a pouco, por exemplo, a minha empresa, eu percebi que eu sempre trouxe isso para a empresa. Então, até quero que me corrija se eu estiver errado. Tu pode trazer o arquétipo do cuidador para dentro de uma agência de marketing, desde que é esse negócio. Eu fujo um pouco dos padrões. Eu vou lidar aqui. Eu preciso te cuidar. O teu cuidado com o cliente. Isso aqui. Vamos Exatamente. tratar isso. É o que eu estou fazendo contigo. Vamos tratar esses detalhezinhos aqui. Então, eu sempre fui muito assim. Eu preciso te ensinar isso aqui. Se tu estiver aberto, tu vai mudar de mentalidade. Eu ainda te falei, na primeira vez que a gente conversou, depois dessa reunião, tu muda a mentalidade. Foi ou não foi? Foi. E mudou ou não mudou? Mudou. No outro dia você estava com a cabeça explodindo. Explodindo. E não é assim, ó. E tu me direcionou. Porque a partir daquelas perguntas que tu me fez, eu disse assim, não, é isso. E é isso que eu vou fazer. Porque é o olhar de cuidador. Exatamente. Que eu sempre falei, é o olhar de dono. Eu tenho que olhar, eu olho para a empresa da Cíntia e eu digo assim, não, isso aqui é meu agora. É meu. Eu sempre falo para meus clientes isso. Quando eu assumo um novo contrato, eu digo que
eu não posso fazer dar errado, porque se der errado para ti, dá muito pior para mim. Entendeu? Porque um case de sucesso, tu tem uma empresa, por exemplo, eu fui lá, fiz a empresa tal faturar tanto, destaquei ela, ok. Na hora da reunião, tu destaca. Agora, algo que deu errado, tu vai gerar 20 maus contatos, entendeu? A gente tem uma briga, a gente fala assim, um bom serviço gera uma indicação, 2 indicações. Com certeza. Agora, um mau serviço gera 10 críticas, né? Exatamente. E se espalha aquilo ali. Se espalha. Então, hoje, principalmente aqui na cidade, até quero que tu me comente sobre isso, como a gente é deficitário. É essa palavra? Deficitário? Deficitário. Como tem déficit de bom atendimento. Eu vou te dar um exemplo, assim, que ficou bem gravado na minha memória semana passada. Eu fui abastecer o meu carro, tá? E eu fui naquele posto ali da Neto Buffon. Meu Deus, eu cheguei a me sentir mal de tão bem atendida que eu fui. Eu não tô acostumado. Eu não tô acostumada. Porque assim, quanto que é para colocar? Tanto. Veio uma menina me atender, perguntando quanto que era para colocar, se era gasolina comum ou aditivada. Veio outra menina perguntar se eu tinha o aplicativo do desconto. Neste mês veio uma outra menina perguntando se eu precisava colocar água no esguicho, verificar óleo. E assim, eu tava até me sentindo mal, te juro, assim, Lucas, porque assim, de um cuidado com o cliente, porque com certeza eu vou voltar ali e eu vou indicar e eu vou ficar na fila se tiver que ficar, porque eu quero ser bem atendida. Já Eles fidelizam. Um grande abraço para o posto da Neto, que muito obrigado por ter um bom atendimento, que é tão difícil nessa cidade. Eu cheguei a ficar envergonhada, assim, e assim, elas te tratam como se tu já fosse da família. Então, aquilo te traz um bem-estar, assim, enorme. Gente, eu cansei de ir em médico que a secretária não olhou para tua cara. Sabe, tu tá preocupada, porque o meu filho tem muito problema respiratório, de sinusite, porque aqui é muito úmido, né? E tu já tá assim, né? Às vezes no 2º, 3º antibiótico e não cura. E, poxa, tu tá ali querendo um acolhimento, a pessoa pega, olha abaixo da câmera e tu tá pagando, tá? Ai, R$500. Toma. Tá, por favor, tu pode me dar a nota fiscal? Sabe? Nem oferece. Sabe aquela coisa? Tu queres uma água, tu queres um cafezinho, né? O doutor já vai te atender. Essas coisas mínimas e básicas, né? Que a gente não encontra, né? Então, por isso que eu te falei muito do posto. Porque o posto, assim, foi uma coisa, assim, que eu cheguei a me sentir mal de tão bem atendida que eu fui. E é isso que eu faço com os meus clientes. Eu quero que eles voltem para mim. Então, eu quero fidelizar eles, eu quero atender eles da melhor forma possível. Sim. Assim como tu fez comigo e fez eu me encantar pelo atendimento teu, da tua equipe. Vocês trabalham... No domingo, tu tá trabalhando. No sábado, tu tá trabalhando. E tu telefona, e tu não busca... Meu Deus, eu já trabalhei com empresas, Lucas, assim, de quase que parecia assim que eu tava implorando... Pelo amor de Deus. Por favor, pode fazer o que eu te pago? Por favor, assim, tu pode me entregar. E o pessoal sumia e não te respondia. E por esse motivo, Cíntia, que várias vezes empresas daqui de Rio Grande contratam empresas de fora. Por esse motivo. Isso me dói. Né? Então, eu também tive que tomar um posicionamento da minha marca a tal ponto de eu me posicionar de autoridade no assunto, autoridade como empresa, como pessoa, para que as pessoas... eu tive que alavancar a empresa, eu tive que me posicionar de tal forma para que as pessoas não me vissem igual via os maus atendimentos. Uhum. Então, por exemplo, se eu hoje, vamos falar sobre valores, se o meu valor se igualar a essas pessoas que dão esse mau atendimento... eu nunca vou ser contratado. E vão contratar pessoas lá de Pelotas, de Porto Alegre, de São Paulo, entendeu? Então, eu tive um cliente, né, que ele falou assim, eu não te vi na rede social. Teve uma vez, eu já trabalhava para grandes marcas aqui da cidade. Eu nunca te vi na rede social. Como que tu não me alcançou se eu te pesquisava? E eu falei assim, meu Deus, casa de ferreiro, espeto de pau. E eu falei assim, tá na hora da mudança. Foi a hora que eu falei assim... Virou a chave. Tem que mudar, entendeu? Então, eu já comentei num podcast aqui que eu fui num amigo meu que é barbeiro, o Zizo, lá da Isaac Barbearia, ó. Eu deixei de graça para vocês aí. Isaac Barbearia, que são amigãos nossos lá na Portugal 301. Eu sei onde é. Eu vim perto de onde eu moro. Por sinal, quarta-feira, amanhã, é o programa do Isaac aqui na Playstream. É isso, né, produção?
Quarta-feira, o Pode Levar Fé, você tem que assistir. E o Zizo, que é o irmão de Isaac, falou assim, Lucas, como tu tá agressivo nos teus vídeos? Tu fez um vídeo agressivo, Lucas. Tu tá te perdendo ou aquilo é estratégia? Eu falei assim, é extremamente estratégico. Tu tem que entrar na dor. Tem. Se eu não entrar na dor da Cíntia, que já gastou dinheiro pra caramba em outras empresas, eu não vou captar a Cíntia. Então, ela, por exemplo, é um sinal que tu tem que entrar na dor. Para de gastar dinheiro, para de pagar gente que só faz trabalhinho simples, fica postando... Eu falei pra ela agora, nós subindo o elevador, eu falei assim, sério que tu ainda pagava gente pra fazer post no Instagram? Entendeu? E nada contra. Eu uso também criativo. Por sinal, eu fiz um... Eu não posso dar detalhes aqui, senão o processo vem. Mas eu fiz uma criação ali no meu perfil que deu 11 mil visualizações aqui em Rio Grande. Deu 300 compartilhamentos. E aí tu fala assim, 11 mil. 11 mil numa foto. 11 mil numa arte. Tu tá entendendo? Então, tipo assim, é absurdo. É absurdo. Às vezes tu não tem num Rios isso. Tu tens noção, e olha o quão grandioso isso é, Cíntia. Isso aqui é um detalhe muito legal. Quando tu pensa em visualização, tanto no feed quanto no Rios, eu tive um pensamento assim. Vai ter o show do Ferrugem, agora aqui em Rio Grande, certo? O show do Ferrugem vai ter 9 mil pessoas. 9 mil pessoas. E vai estar extremamente lotado. 9 mil pessoas vendo Ferrugem. Agora imagina 11 mil pessoas olhando pro Lucas assim e falando assim, ó. Batendo palma. Que sensacional, Lucas. Que sensacional. Eu posso compartilhar isso que tu estás falando aqui? 11 mil pessoas. 92 mil pessoas, que nem eu tive um post. 7 milhões de visualizações, que nem tem o Edler Medeiros, que estava aqui. O Edler Medeiros tem 2 vídeos viralizados e agora ele remixou um vídeo e deu 1 milhão. Tu tem noção do que é 7 milhões de pessoas olhando? Entendeu? Então aí, só nesse momento, tu já te posiciona. Te posiciona, aposta. Faz acontecer porque dá certo. Entendeu? Tem pessoas te assistindo, o teu cliente está ali. Sim, e era essa, que nem eu te falei, essa era a minha dificuldade. Eu queria gravar, eu queria poder estar falando, como eu estou falando aqui contigo, explicando alguma coisa, fazendo alguma postagem, principalmente vídeos, porque eu tenho bastante alcance, mas eu não tinha quem fizesse. E assim, e se quem fosse fazer, ela vinha só com o celular e te vira, sem um script, sem nada. Sem estratégia. Sem estratégia, sem nada. E não adianta, porque não funciona. Eu tive um ano assim. Eu disse, gente, eu produzo coisas, eu estudo, eu me esforço, eu gasto dinheiro com cursos, com livros, né? Eu me esforço. E assim, eu vejo pessoas com potencial enorme aqui na cidade. Porque, assim, além, nos arquétipos, cada arquétipo tem um universo. Não é só a questão do posicionamento, né? Tem a questão da paleta de cores, da vestimenta, de como tu vai te comunicar, se tu vai pegar o lado sombra, se tu vai pegar o lado luz. Até posso te dar um exemplo aqui. Os artistas usam... Isso aí agora, isso aí a gente vai entrar, calma. Tá. Calma. Depois eu falo. Não me libera isso aí, que isso aí é a hora que a live tá esperando isso. Tá. Calma. Deixa eu te falar. Vamos Tá. lá. Já vamos entrar então. Tá. Nós falamos já do Mago, então tu falou do Elon Musk. O Elon Musk, tu vê outro arquétipo ali, forte? Eu vejo ele no criativo também. Porque, claro, ele faz coisas, ele cria, né? Mas ele é muito da transformação. Tu nunca sabe o que vai vir dele ali. Tu não sabe, é uma incógnita. O comum não tá nele. Não, Tá. não está. Tá, beleza. Do herói ou da heroína. Marca, Nike. Adidas. Adidas, mas a mais forte é a Nike. Sendo que o herói é a marca, é o arquétipo mais usado entre as marcas. Porque ele faz tu entrar numa atmosfera de que tu vai conseguir, que tu vai superar desafios, que tu vai ter força para voar, para conseguir o que tu quer. Entende? Então, muitas marcas se focam em cima desse arquétipo. É o arquétipo mais utilizado. E eu tinha que ter o arquétipo da heroína. Porque acabou que eu desenvolvi também uma força muito masculina nessa questão de criar o meu filho sozinha, de assumir toda essa questão dele, né? Das necessidades que tinham quando era bem pequeno. E todo o sofrimento que isso traz, até que hoje a gente está... Assim, o meu esforço, todo o meu esforço valeu muito a pena, sabe? Tá. E do herói, em termos de artista...
Alguém muito conhecido. Do herói. O Lado Noite. Não me lembro de ninguém, assim. Eu conheço a Amante, que é muito forte. Anitta não tem do herói? Não. A Anitta, ela usa o arquétipo da amante do lado sombra. Do lado sombra. Porque assim, ó, vou te dar 2 exemplos. A amante do lado luz, Gisele Bündchen. Gisele Bündchen traz toda aquela atmosfera da sensualidade, do romantismo, como é que eu vou te explicar? Aquela doçura, sabe? De que envolve, tanto é que ela está sempre nas propagandas da Vivara, que envolve joias, que envolve romance, porque uma joia é um presente. É o lado positivo. Luz. Agora, a Anitta não. A Anitta ganhou muito dinheiro e ficou bilionária não por causa da voz. Que me perdoem quem gosta dela, eu não tenho nada contra, mas não é música que eu gosto de escutar, não faz o meu tipo. Mas ela criou uma marca em cima do amante do lado sombra, que usa muito o erotismo, aquela parte que eu acho que até passa dos limites, até eu não deixo meu filho assistir, e coisas que eu acho que já passa do limite do aceitável. E tu acha entende? que no caso da gestos da obscenos e coisas assim. Eu trocando o nome da artista. No caso da Anitta, é algo que foi criado? Foi criado. Tá. Foi criado. Eu até vi por cima eu acho que era tipo uma história dela, assim, e não me parecia a mesma pessoa, a Larissa, que estava em cima do palco. Tá. Fazendo aqueles gestos obscenos e, enfim, muito erotizado. Isso é o lado sombra, né? Que teve até muitas críticas no Réveillon, quando ela se apresentou, enfim, quando também veio a Madonna no ano passado, acho que foi, não lembro muito bem, que começaram bem na época da nossa enchente, que levantou uma polêmica bem grande, né? Mas a Anitta foi construída. Foi tudo estrategicamente montado. Um posicionamento de imagem que ela buscou, porque, como eu te falei, não foi a voz, foi o posicionamento que fez com que pessoas se identificassem com ela, né, que gostam da música dela. Que não é nem o certo ou errado. Não existe certo e errado. Cada um tem o seu gosto, né? Como eu te falei, eu, particularmente, não gosto das músicas dela, não escuto. Mas não tenho nada contra a artista. Ela é livre para fazer o que ela quiser. Cada um é livre para fazer o que quiser, né? Sim. Mas eu só te dei um exemplo de um lado luz, de um lado sombra e de um lado luz. É o que eu estava te comentando sobre o que eu achei sensacional, tá? Eu gosto muito desse tipo de documentário, que é o documentário da Luísa Sonza. Então, tu olha a Luísa Sonza como artista e tu vê ela totalmente diferente e ela mostrando o quanto que ela... Porque, fora... Eu não gosto também da parte da erotização. Acho uma artista incrível em termos de composição, de caneta. Exatamente. Incrível. Ela tem músicas lindas. Por sinal, eu vou dizer, a música... não é, eu tô com Precipício, mas não é Precipício, não sei se o nome, agora vai voltar. Que é a música que provavelmente ela fez pro Whindersson Nunes. Pra mim, aquela música é uma das melhores músicas já criada, assim, em termos de essência, assim, cara, música linda. Top. Não, ela é uma compositora, assim, excepcional. Só que mas foi um arquétipo criado. Ela foi criada também. Tem uma equipe, né, dentro do marketing dela, porque, como eu te falei, ninguém caminha sozinho. Eu não ia conseguir sozinha. Eu precisava dessa equipe, eu sabia, eu tinha consciência disso. E eu chorava, eu dizia assim, meu Deus, mas eu não encontro ninguém, o que eu vou fazer? Porque eu não consigo me gravar. A minha vida é bem corrida. Eu trabalho, né? Eu tenho o Miguel, tem todas as questões de mãe, né? Leva na escola, busca na escola, inglês, enfim. E também tem essa questão, que é o meu sonho, né? Talvez futuramente uma transição de carreira, se Deus quiser, que eu consiga viver isso, que eu consiga dar palestras, que eu consiga transformar vidas, que é o que eu falo, porque eu vejo tanta gente com tanto potencial e que não sabe que tem. E eu enxergo aquilo ali. E às vezes as pessoas não investem naquilo ali. Sim. Tu entende? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho uma pessoa que eu tenho liberdade para conversar. É uma advogada. Recentemente se separou e tal. E eu tenho um bazar online, tá? De desapegos.
que eu criei na pandemia. E ela sempre compra as minhas coisas, que eu desapegava e tal. E ela falou um dia para mim, Cíntia, como tu mudou. A tua mudança foi, assim, ó, muito visível. Porque o que eu fazia? Eu comprava muita roupa. Eu via uma roupa bonita, eu ia lá e comprava. Mas agora não. Agora eu sei o que faz parte do meu universo. Eu quis ativar. Tu pode não ativar, tá? Mas eu quis ativar. Hoje eu sei qual é a minha paleta de cores, quais são as roupas que eu uso, o que eu tô comunicando com o que eu tô vestindo. É como exemplo que tu deu pra mim sobre o preto. Tem a paleta de cor, mas, cara, tu gosta de usar preto. Aí tudo bem. Exatamente. Eu gosto de Tu usar não preto. é obrigado a ficar presa, tu não é engessado. Tu sabe que aquelas cores estão na tua paleta, tá? Mas tu pode usar a cor que tu achar necessária. Mas, num caso específico dessa pessoa, é uma advogada excelente. Tem advocacia, tem letras, 2 faculdades públicas, fala inglês, perfeita. Mas é uma pessoa que tem, com certeza, o arquétipo do inocente. Tá? E aí ela tem uma voz doce, ela é meiga. Então, assim, um dia ela gravou um vídeo e ela entonou muito a voz. E eu disse assim, fulana, eu tenho que cuidar para não falar o nome dela. Fulana, não parecia tu. Tu não precisa mudar a tua voz e a tua essência, mas a gente pode carregar na tua roupa. Porque linhas retas, elas comunicam autoridade. São sinais ocultos de autoridade. Por exemplo, eu uso braceletes hoje, porque agora no nosso inverno vai ser difícil usar minhas roupas com recortes e tal, que fazem parte... Eu quis viver esse universo, eu já gostava. E eu trouxe isso para a minha vida. O que o bracelete, por exemplo, representa? Sinal de força também. É um sinal oculto de força. Que tem até uma foto assim no meu Instagram. E as linhas retas... Por isso, a Mulher Maravilha. Exatamente, a Mulher Maravilha. Olha só, verdade. Toda... Os cortes o jeito que é os cortes dela. Exatamente. Os braceletes. A Marvel, todo o arquétipo do herói. Todos eles. Entende? Eles são baseados na indústria ali do cinema, é o herói. Entendeu? O arquétipo do herói. Eles vencem. E me diz uma coisa, só para finalizar essa parte da... Deixa eu te contar do advogado. Tá, eu já ia puxar isso. Aí o que acontece? Eu disse para ela, tu não precisa mudar quem tu é, a tua essência é essa. Porque, Lucas, 55% do que tu comunica é uma linguagem não verbal. Tu não precisa abrir a boca. A pessoa vai te olhar e vai ter a percepção, né? Eu digo que a percepção ela é individual, tá? Tu vai gerar uma sensação na pessoa. Então, se ela investir em linhas retas, em cores mais escuras, em cores que tragam autoridade para ela, ela não vai precisar mexer na essência, porque quando a pessoa olhar para ela, já vai ver, ela vai estar comunicando autoridade inconscientemente. E quando ela falar, essa pessoa não vai pegar e vai dizer assim, não, mas essa mulher não vai defender com essa vozinha. Tu entende? Tu vai conseguir montar... Eu digo para ela, vamos pesar na tua roupa. Eu disse, para de comprar roupa e vamos investir. Então, as pessoas, às vezes, não querem investir em se conhecer, no autoconhecimento, porque isso é um autoconhecimento, né? Tu te conhecer profundamente. E para entender, né? Não significa que o que a Cindy está falando, acho que deixa eu ver se eu entendi, né, para transmitir até para as pessoas que estão nos seguindo. Tem muita coisa, muita venda que ela é feita antes de a pessoa te conhecer literalmente, conhecer o teu trabalho. Então a tua imagem ela vai comunicar de uma forma que a pessoa tem que comprar o teu serviço, comprar o que tu faz antes de te ver literalmente. Então que nem a história da Nike. Quando eu penso em ir para academia, quando eu penso em fazer algo, eu quero fazer uma trilha, eu quero pensar na Nike. Vem a Nike. Eles entram na mente da gente através do nosso inconsciente. Isso. Entende? Então, até eu uso muito isso quando eu vou fazer reuniões. Então, eu estava te comentando hoje. Eu fiz uma reunião onde eu entrei no local, só que eu uso muito, eu vejo muito pela linguagem corporal. E agora eu vou começar a usar muito essa parte do arquétipo também. Então, na linguagem corporal, a gente vê literalmente quem está mandando na reunião. Então, para quem tu tem que direcionar? Isso é que eu ensino para meus clientes e tu tem que entender com quem tu está te direcionando. Quem é o meu público aqui? Então, a primeira conversa que eu tive com a Cíntia, por exemplo, eu falei para ela, tu vai te direcionar a esse tipo de pessoa
E tu tem que mostrar esse tipo de autoridade. Então, eu tenho esse arquétipo, beleza. Mas é assim que tu vai te posicionar. Depois tu vai virar amiga dessa pessoa. Tu vai pegar o teu lado, por exemplo, a Cíntia, ela tem um lado que ela é bem posicionada, com o arquétipo dela bem posicionado, mas ela é professora, então por isso que ela fala bastante, por isso que ela quer explicar detalhes, ela tem algo que são da personalidade dela. Então, para isso, ela tem que se posicionar de uma forma que ela gere autoridade em tudo que ela está falando. A pessoa tem que olhar o que ela está falando e gerar uma autoridade em cima daquilo ali. Então, eu, por exemplo, até já aconteceu casos de eu não dominar o assunto onde eu fui incluído, e eu sabia dominar o assunto. Eu sabia dominar o assunto. E várias vezes. Por quê? O jeito que eu estou me comunicando, a forma que eu estou olhando no olho da pessoa, a forma com quem eu estou falando dentro de uma reunião. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma reunião essa semana e tinha eu, o meu sócio, e mais 3 pessoas. Cada pessoa estava se comunicando de uma forma. E eu sabia com quem eu tinha, de cada jeito que eu tinha que falar com alguém. O meu aperto de mão foi diferente para cada pessoa. Então, para o que gerava mais autoridade, meu aperto de mão foi uma autoridade da mesma forma. Então, de cima para baixo. Então, mostrava que eu sei te dominar também. A menina tava aquela mão... Aperta minha mão. É aquela mãozinha assim, ó. Então, a menina foi assim, meu aperto de mão, eu me igualei a ela. Entendeu? Foi a forma que eu fui mais delicado com ela. Com ela. O outro rapaz era aquele que senta mais assim. Sim, sem a postura. Sem postura. Tudo isso comunica quando a pessoa está mais encolhida. E, por exemplo, são pessoas que eu vou dar um toquezinho, já vão mudar completamente a forma de... Por isso que eu falo, vão mudar completamente a forma de se comunicar até com o cliente deles. Então, eu vou entrar ali, se torna fácil para mim, porque eu vejo isso. Sabe? É da minha essência ver isso. Então, foi o que eu estava comentando sobre o arquétipo, porque eu olhei a pessoa que estava na minha frente, o que dominava aquela reunião ali, né? O que ia pagar, né? E eu falei assim, tá aqui. Esse cara aqui, ele tem esse jeito assim, eu já olho pela triangulação, né? Toda pessoa que se comunica muito assim, ele pode estar rindo, mas ele está assim, ó, ele nunca deixa a autoridade dele baixar. Entendeu? É aquele tipo de cara que você fala assim, esse cara tem 80 milhões na conta, tu acredita? Ele está fechado. Da mesma forma que esse cara é ruim. Esse cara... Sabe? Tu consegue... Ele gera uma autoridade tão forte que ele pode ficar quieto, mas ele gera uma autoridade. Sim, porque ele não precisa... É aquilo que eu te falei, 55% do que tu comunica é não verbal. 38% é o teu tom de voz. E 7% só é a tua linguagem verbal, porque é a primeira impressão... É por incrível que pareça. Por exemplo, o que acontece hoje? Vou te dar mais um exemplo prático. Nós temos 1 milhão de pessoas, está super em alto o sistema de harmonização facial. Nós temos médicos fazendo, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros que podem fazer. Várias profissões foram autorizadas, né, a fazer. Uhum. Mas, assim, todos têm o conhecimento técnico. Mas o que te faz escolher tal profissional? É a mesma, eles vão fazer o mesmo procedimento. Claro, cada um tem o seu jeito, mas a finalidade é a mesma, né? Pode mudar o produto e tal, mas assim, algum deles vai te conquistar por causa daquela atmosfera, tu entende? Tem aquele lá que te recepciona com um super café. Tu entende isso que eu tô te puxando assim? Tu vai criar uma conexão com aquele cliente, ele vai te sentir bem, como eu te citei do posto. Tu entende? Dá vontade de voltar. Agora, imagina, tu vai ser mal atendido num lugar, tu não volta mais, tu não fideliza aquele cliente. Uhum. Então, assim, conhecimento técnico, um monte de gente tem. Mas e aí, como é que faz a diferença? A diferença está no posicionamento. Como você se posiciona para as pessoas? Como tu te comunica com ela? Uhum. O que tu vai te trazer de transformação para aquela pessoa? É isso que brilha em mim, que eu digo assim, meu Deus, eu já me vejo um dia dando palestra e mudando a vida das pessoas, de que a gente pode, com pequenos detalhes, pequenos ajustes, conseguir trazer... E assim, eu conheço profissionais que poderiam estar ganhando muito dinheiro e, por falta de posicionamento, de não saber, de não querer investir nisso, achar que é bobagem, e não é. Quando tu vê, tu mesmo viu a diferença. Quando começou a lei, que eu te expliquei, o quanto isso modifica a nossa maneira de pensar. Eu ia dar um exemplo agora, aqui na cidade mesmo. Eu já trabalhei para Best Laser,
que é uma empresa, foi muito legal, assim, eu trabalhei para a Best Lace e para a Botoclinic. Foi resultados muito legais também. E ela é de depilação. A forma que ela se posiciona e que a gente posicionava em tudo, né? No atendimento, no WhatsApp, lá, então tu chegava lá, tinha um cafezinho. Eu vi no teu Instagram. Tu tá entendendo? E ela chegava com um bombom. Isso, todo posicionamento. E daí tu vai na concorrente que pode até fazer a mesma coisa. Mas daí tu chega lá, não tem um hobby, não é num lugar reservado, não é um lugar climatizado, não, sabe? Tem N fatores. Eu sei porque eu já vi pessoas que foram em uma e foram em outra. E daí tu sente o poder, tu sente, sabe? Sente acolhido. Tu te sente acolhido, tu te te sente valorizado. Porque a parte, por exemplo, da depilação, por exemplo, é algo que a pessoa já... Na primeira, ela vai se sentir... um pouco constrangida, assim. Só que se tu te conecta tanto ali, é todo um... Elas te deixam à vontade. Isso. Deixa eu te falar que agora vamos nas polêmicas, que vamos ter que ir adiantando aqui, porque tem muita conversa pela frente. Mas me dá um exemplo do fora da lei. O arquétipo do fora da lei. O fora da lei. lei. Que eu não acreditei que era esse. O fora da lei, por exemplo, o Neymar, porque ele tem um comportamento bem disruptivo, né? Embora ele tenha outros arquétipos também, eu vou te dizer o que eu te falar, o predominante, tá? O que eu vejo, tá? Que é aquele que quebra padrões, né? O Bolsonaro... Bolsonaro é fora da lei? Capitão Bolsonaro é fora da lei? O fora da lei, por quê? Porque ele gera todo aquele... Sabe? Te lembra quando ele ficava brabo, quando ele era presidente, na época da pandemia, aquela coisa, porque eu não vou tomar vacina? Aquilo ali é como se fosse um fora da lei. Mas daí tem a parte do fora da lei, que é o rebelde, que é o ruim, mas o fora da lei é aquele que, cara, é o revolucionário. É o que pode ser usado para esses dois lados também? Sim. É por exemplo, o Romário pode ter sido aquele fora da lei, só que aquele falou assim, cara, eu não vou treinar e eu vou fazer 3 gols. É isso. Sim, e aí, voltando àquela história da Luísa Sonza, a Luísa Sonza foi construída em cima do arquétipo do rebelde. Do rebelde. Do rebelde. Que é o mesmo fora da lei? Pode ser. É porque, assim, depende da linha... Assim, porque, assim, eu trabalho com a linha do Yang, tá? Mas teve uma pessoa que me procurou que dizia que ela se identificava com o arquétipo de Hera. Aí eu expliquei para ela, isso vai lá pro lado do misticismo, tem outras linhagens que não tem nada a ver. Aí é outra coisa. Tá. Que nem, eu me identifico com um arquétipo da Cleópatra. Meu Deus do céu, o que é isso? Tá. Eles inventam umas coisas fora da lei. Nada a ver. O arquétipo do fora da lei pode-se dizer... O Chili Beans é mais rebelde ou não? Chili Beans... Eu te boto na prova, né? Te falo o nome do nada, assim, né? É que assim, tudo tem que ser analisado, porque assim, tem várias coisas que tem que ser analisadas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O Lula. O Lula é o cara comum. Porque ele é o do povo. Ele é aquela pessoa que é gente como a gente. Mas detalhe, ele tá mudando, alguém tá mudando ele. Pode ser. Porque tu percebeu que ele tá usando o chapeuzinho, aqueles tipo fazendeiro, aquele fazendeiro não, aquele chapeuzinho que é um... Sabe qual é? Que é tipo de... Ele já usa algo sempre, ele mudou, tanto é que em Rio Grande ele veio e mudou completamente. Eu não acompanhei quando ele veio. Então é isso que eu falei. Ali tem também assessoria de marketing ali. Então tem assessoria de arquétipo ali. Porque ele mudou a forma de posicionar. Por exemplo, qual é o posicionamento hoje da Dilma? Meu Deus, a Dilma. Porque a Dilma normalmente eles têm o arquétipo do governante, eles querem levantar o arquétipo. Eles querem, mas nem sempre eles têm. Entende? Porque eles têm uma equipe, né? Que nem eu te falei. Eles tentam levantar aquela bandeira. Obviamente, a gente pensa assim, poxa, um presidente ele tem que ter o arquétipo do governante. Mas não. Não necessariamente. Por exemplo, eu já acho que já é pro lado do criador, talvez. Deixar para ti o Manga, que é o prefeito de Sorocaba, que ele está revolucionando a internet. Que ele está fazendo aqueles monte de vídeos super diferentões. Eu acho que ele está fazendo mais uma puxada para o cara comum, sabia? Porque ele está se aproximando da população, né? Ele não quer o distanciamento, ele quer a aproximação. Ele quer que as pessoas da cidade dele entendam que ele está ali para ajudar e para resolver os problemas. E aí está o link total. Ele se torna acessível. Que é o que eu sempre falo, por exemplo.
quem tem, que a gente comentou antes, que é onde liga tudo que eu sempre falo de se comunicar nos stories, dona Cíntia. Se comunicar nos stories, se comunicar, falar com o público, né? Quem é uma que tem é a mais famosa das blogueiras que tem o arquétipo do comum, né? Que é a Virgínia. Virgínia Fonseca. A Virgínia Fonseca, ela tem o arquétipo do cara comum, assim, ó. Eu não vejo outro nela. E a empresa dela também se comunica assim, porque o WePink, eu já vi as lives, pô, é a Virgínia que tem um jato. E daí tu vai ver, a live dela é feita sem microfone. Ela é muito simples. Ela é muito simples, ela se comunica, ela tem uma linguagem que ela se liga com todo mundo de uma maneira muito simples. Ela é acessível. Tanto é, eu vi uma reportagem até que ela estava, eu acho, não sei se era num aeroporto, num shopping, assim, eu vi por cima, assim. Ela parou e tirou foto com todo mundo. Sabe? Ela não se distancia, ela fica próximo ali das pessoas, entende? Eu acho que aquilo ali é ela mesmo, sabe? Sim. Eu acho que aquilo ali não foi criado. Eu acho que ela é assim, até porque eu vi alguns vídeos antigos dela, ela se comportava mais ou menos da mesma maneira. Eu até achei engraçado, porque ela conseguiu, ela falou, tinha uma entrevista que dizia assim... como é que tu te vê daqui a 10 anos? Eu me vejo rica, eu me vejo não sei onde. E ela ficou realmente, porque ela soube comunicar, ela tem uma comunicação incrível, ela tem uma atmosfera de te aproximar, e os produtos dela não são nada baratos. Se tu for ver, os produtos dela, da WePink, não são baratos. A não ser quando ela faz aquelas lives, e ela tem vários produtos. Mas ela se liga com a pessoa. Mas ela é muito simples. Tu vê que ela acorda, ela aparece ali de qualquer jeito, sem maquiagem, com uma roupa de academia, e ela dança, e ela está se comunicando. Então, vamos fazer um bate-bola aqui pra gente... Vamos ver se daqui a pouco eu não te enredo aqui na minha conversa aqui. Eu vou te falar os nomes das marcas aqui, tu consegue nos identificar mais ou menos por cima? Algumas sim. Algumas sim? Beleza. Então, a Nike... É o herói. Tá. Netflix. A Netflix, ela teve um novo posicionamento. Não sei se tu viu a mudança que teve. Porque eles eram o arquétipo do bobo, de trazer alegria, né? E tal. E tu não viu que eles passaram pro sábio, porque eles começaram a criar as próprias documentários e grandes filmes e coisas. Eles mudaram completamente, eles fizeram uma transição. A Amazon? A Amazon Explorador. Por quê? Porque ela faz com que... Porque o explorador, o que ele faz? Ele busca... a liberdade. Ele busca atingir vários lugares, conhecer. Então, assim, ele atinge vários públicos, entende? Desde lá, sei lá... E que tem muitos produtos dentro da Amazon. Então, assim, é o explorador. Ele explora tudo que ele pode ali dentro. Né? Uma plataforma que tem tudo que tu quiser que tu pode encontrar. E agora vem a boa. Uber. O Uber é o rebelde. O fora da lei. O fora da lei... O Uber 99, tu acha que eles são os rebeldes? Eu acho que eles são rebeldes, porque eles são disruptivos, porque eles quebraram aquele padrão do que tinha que ter o táxi, entende? Porque a gente tinha aquela coisa do táxi, né? E aí eles vêm para quebrar padrão, e quando tu quebra padrão, tu é um rebelde, entende? Governante? O governante é Montblanc. Rolex? Rolex. Até eu vi uma propaganda muito engraçada, que eles botaram um Rolex dentro de um pacote num saco de pão. Aí perguntou assim, mas quanto que tu daria por isso aqui? Sem ver o Rolex, né? Só a embalagem. Disseram assim, tem um relógio aqui dentro. Quanto que tu pagaria? R$200. R$100, R$50. E era um Rolex de quanto? E era um Rolex. De $1 milhão. A embalagem faz parte também da entrega, né? E a Havaianas? A Havaianas é o cara comum, né? Legal. Porque ela aproxima todas as pessoas, sempre comunica daquela forma ali. Não adianta tu querer... E olha a avaliação, e olha a ascendência da Havaianas.
tá? Porque se tu for nos Estados Unidos, uma Havaiana é caríssima. E Havaianas, quando eu era pequena, meu Deus, era um chinelo assim. Só pra apanhar da mãe. Só pra apanhar da mãe, entendeu? E era aquele chinelo comumzinho, te lembra que tinha aquela coisinha azul em cima? E era só aquele. Meu Deus, Havaianas mudou, tem de tudo, né? Tem... A Dove... A Dove é o cuidador. Por quê? Porque ela traz aquela atmosfera do cuidado, do inocente. daquela espuma, daquela coisa que vai te... E é sensacional quando a Dove eu te perguntei antes, né? E daí quando tu me falou da Dove, é mesmo, porque quando tu enxerga a Dove, tu sempre enxerga aquele sabonetezinho branquinho, delicadinho. Ai, cheiroso. E daí é uma pombinha voando, é uma coisa... Sabe? A identificação dela, tu já imagina sempre a cintileza, né? Tu não, por exemplo, se eu falar... A Johnson Johnson também. Mas, por exemplo, assim... O sabonete... Eu sonhava quando eu era pequeno. Eu queria tanto crescer e ter um sabonete senador. Porque quando eu era pequeno, o senador era... Meu Deus, o senador era... E o senador já me representa, já tipo, é o tipo Old Spice, assim, tipo... eu não sei se é isso, mas ele já me representa, tipo, ou do amante ou algo mais governante. Assim, Mais tipo, governante, tipo, senador, assim, sabe? Porque traz imponência. Tudo aquilo que te traz imponência, autoridade, é o governante. Porque hoje, talvez eles não mudaram, eles deviam ter se ajustado ao longo dos anos. Mas, por exemplo, o senador, imagina, tu comprava aquele sabonete grandão. E o Alma de Flores, não sei se tu lembra também. Meu Deus, aquele cheiro marcou a minha infância, entendeu? Né? Por isso que eu te falei, até o cheiro que tu vai colocar na tua empresa... Eu ia te falar isso. Comunica. Cheiro, quadros, detalhes, cores, que vai fazer com que aquela pessoa lembre de ti. E lembrando, né, a rede social, como tu está te comunicando na tua rede social, né? O que tu está falando ali. Eu tenho usado esse exemplo muito legal, né? E eu comuniquei isso até com a produção aqui do programa, que os cortes do podcast Fora da Caixa, que está rolando no meu Instagram, não tem muita visualização, comparado a alguns tantos vídeos que eu já coloquei, que já geraram quase 100 mil visualizações, tem vídeo de 500 mil visualizações. Só que o que acontece? Eu acho que tem os vídeos muito bons. Só que o que acontece? É aí que está o jogado. A Cíntia virou minha cliente por causa também dos vídeos do podcast, por causa também dos vídeos que às vezes não tem tanta visualização. Então, eu estou me comunicando com a Cíntia. E era ela que eu queria. Era a clínica que eu queria. Era a construtora que eu queria. Então, mas Lucas, tem pouca visualização. Não importa. Não importa. Não importa, meu cliente está ali. Então, hoje, por exemplo, você está sendo atingido por esse corte que eu estou gerando agora aqui e eu estou me comunicando com você. É com você que eu quero falar. Com a clínica, com o advogado, com o engenheiro. Com quem tem o potencial de pagar aquilo que eu me posicionei a cobrar. Exatamente. Entendeu? Então, muitas vezes a gente fica guardando o que a gente tem. A gente, não, eu quero preparar um vídeo mais assim, mais... Com quem tu quer te posicionar? Com quem tu quer te posicionar? É a pergunta que não quer calar. Com quem tu quer te posicionar? A Cíntia. Com quem tu quer te posicionar, Cíntia? A Cíntia vai se posicionar com quem tem um pensamento diferenciado para ter uma estrategista de imagem, uma estrategista de marca que dentro vai da sua trazer empresa. um resultado para ela. Tu tá entendendo? Sim. Então, a Cíntia ela tem que atingir, de básico aqui, uma médica, um advogado, uma empresária. Ela tem que... Entendeu? Ela não está aqui... Ou uma pessoa que está em ascensão. É a pessoa que eu abri meu MEI ontem e eu quero me posicionar. A Cíntia está aqui. Exatamente. Se hoje, Até uma mãe, uma dona de casa, porque tem trabalho mais puxado que dona de casa que não termina nunca? Não. Até elas. É um trabalho puxadíssimo. Até as mães podem se posicionar. Pode mudar um relacionamento. Pode mudar um relacionamento, entendeu? Exatamente. Então, eu e a minha esposa, a gente se combina muito por causa disso. Eu sei ajustar a minha vida para entender a minha esposa. Eu brinco com ela que é assim, o nosso casamento, eu falo para ela que ela é 95% maravilhosa e 5% insuportável. Insuportável. E daí eu falo assim, às vezes quando ela tava assim, não deixa passar de 5%. Porque teu 5% é tão ruim que se for virar 6, não dá.
Então, eu olho para ela e falo assim, tá, beleza, é aquele posicionamento. Ela tem os 5% dela que eu tenho que respeitar os 5% dela. Entendeu? Então, hoje eu vou te colocar numa elite aqui, tá, ô Cíntia Mirko? Eu sempre falo que para uma empresa dar certo, ela precisa ter três pessoas essenciais dentro da empresa. Marketing, contador, advogado e agora eu vou colocar um estrategista de imagem de marca. Então, ó, tô te colocando aqui numa elite aqui que é selecionado. Então, ó, se tu tiver uma... Porque, na real, a Cíntia ela pode estar junto comigo aqui. Ela pode estar junto. A Cíntia e eu podemos estar junto. Por exemplo, dentro da minha empresa, a gente coloca isso. Então, eu não sei se tu vai te lembrar na primeira reunião que a gente teve, a Cíntia estava conversando comigo e ela se abriu. Porque assim... E ela começou a falar e eu via muito conhecimento, como eu estou vendo agora. Muito conhecimento nela. E eu todo o tempo paradinho por cara. Foi ou não foi? A gente assim, foi. Eu assim, sim. Uhum. Tá. E daí aí ela toda hora falando assim, levantava para mim assim. E eu falei assim, Cíntia, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que tu for conversar, tu não pode tu tá mostrando autoridade. Tu tem que gerar autoridade 100% para mim. Então, toda vez que é que nem a gente fala do cachorro, quando a gente abre as vísceras, como é que o cachorro, ele gera autoridade por cima do outro? Quando se levanta, fica aquela barriguinha para cima. Então, mostra as vísceras ali. Autoridade assim, tá bom, boto. Por exemplo, quero que tu fale sobre isso. Os leões da Praça do Mandaré. O que aquilo ali está representando? Autoridade. É um leão em cima do outro e com as vísceras para cima. Sim, entendeu? Tem um lá que está deitado e o outro... Aquilo ali. Quando quiser saber o que é autoridade, olha para os leões da Tamandaré. É aquilo ali. Não que daí não é bem do meu arquétipo. A gente estava conversando sobre o meu arquétipo, sobre a situação do meu que eu sou o meu arquétipo, é estilo de que cresce sem pisar. Né? Ali já é um arquétipo de oprimir o opressor, é a arte da guerra. É oprimir o opressor. Né? Oprimir a pessoa... Oprimir o opressor. Oprimir o teu adversário. Sim. Entendeu? Então, acho que tu entra nessa minha elite aqui das essenciais para as grandes marcas. Exatamente. Sem precisar passar por cima de ninguém, só através do posicionamento, tu consegue coisas fantásticas. Eu, até depois da conversa que eu tive contigo, eu olhei meu Instagram, eu não conseguia dormir. Porque, assim, eu comecei a ver coisas ali que eu podia modificar. E aí eu comecei a mexer. Porque eu achei que ele já não estava muito assim, perdido, que eu precisava comunicar outra coisa ali. Então, agora eu fiz umas novas fotos com a Luísa Osório. Maravilhosa. Muito boa. A Luísa é excelente para quem está procurando fazer fotos profissionais. Super indico, super profissional. A Luísa, inclusive, fez parte da minha vida há muito tempo atrás. Ela foi aluna da onde eu trabalho. E a Luísa, ela é impecável. Ela é uma pessoa que ela se entrega para aquilo ali que ela está fazendo. Ela entrega a excelência no que ela faz. Ela fez as fotos agora da Pri Brongar. Sensacional, sensacional. A Luísa é parceira nossa também, sensacional. Assim, para quem está procurando essa parte novo posicionamento, né? Passa primeiro com a Cíntia, né? Monta ali teu arquétipo ali, depois vai lá na Luísa Osório lá e faz aquela foto, porque ela tem essa pegada mesmo. Sim, de entregar bem o eu me dou muito bem com ela. Inclusive, ela fez um comentário uma vez que às vezes as pessoas não sabem o que vestir num ensaio fotográfico. Eu também consigo orientar isso através dos arquétipos. Bom, tu queres comunicar, tu queres ativar esse teu arquétipo também na tua vestimenta, porque, Lucas, nem sempre tu vestir blazer, tu comunica autoridade, porque tu não precisa, tu tá entendendo? Tu pode comunicar a autoridade através da tua postura, através da tua linguagem não verbal, da tua linguagem verbal, então não é só isso, né? Tem muita coisa. Mas ela até comentou, tem gente que bota um blazer ele só para tirar uma foto, para comunicar a autoridade. Qual a autoridade que essa pessoa quer? Quem que ela quer atingir? Né? Será que aquela roupa ali é o ideal para ela? Ou é melhor ela ser quem ela é e mostrar a essência dela naquelas fotos, transbordar o que ela tem dentro dela, entende? Uhum. Então, isso tudo... porque quando eu for tirar minhas fotos, eu já vou com os cabidinhos todos direitinho, eu já separo. Eu era até para ter feito um vídeo... É que, assim, como eu te falei, minha vida é bem corrida, então tem que ser... Eu era para ter filmado, olha, como é que eu faço para escolher as minhas roupas, as cores, o que eu quero comunicar. Quando eu fui lá, eu fui
com os acessórios que eu queria comunicar, que tem uma foto que eu tô assim, que eu tô com os meus braceletes, que eu tô comunicando alguma coisa, mas nem todo mundo vai entender o que é aquilo ali, mas no inconsciente vai passar a imagem de força. Então, vamos lá. Hoje a gente estava conversando sobre isso e hoje eu entendi algo que há muito tempo eu pesquisava isso sobre mim, né? Eu normalmente, a parte da vestimenta, depende muito da situação. Eu me sinto, como eu te falei, eu me sinto à vontade, tanto para usar uma roupa social, como usar a roupa que eu estou vestindo hoje aqui. Só que esse estilo que eu estou usando hoje aqui, né, que é uma camisa sobre camisa aqui, ou um all black, mas assim, nesse exato momento como eu estou aqui, eu estou olhando na tela ali, mas nesse exato momento como eu estou aqui, é algo que eu sempre me senti bem. Eu nunca entendi o porquê que eu me sentia tão bem de vestir. E hoje tu falou algo. O que significa isso aqui? Essa é a forma que eu estou me vestindo? Que tu tá confortável. É tu. Porque, assim, quando eu fiz a estratégia de imagem, a gente hoje não vive mais aquele estilo raiz, que tem os 7 estilos universais, o elegante, o moderno, o clássico, tarará, tarará. E aí, o que acontece? O meu estilo raiz é o elegante. Porém, hoje, ninguém mais consegue bancar o estilo elegante o dia inteiro. Por exemplo, tem dias que eu tenho mais coisas para fazer. Então, eu não vou conseguir ficar em cima de um salto. Entende? Embora a minha essência seja essa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma alfaiataria e vou jogar com tênis ou com um loafer, com um sapato confortável para mim, né, ter força e me sentir confortável durante aquele dia. Entende? Mas não deixo de comunicar a minha essência. Entende? Então, a gente passeia pelos elementos dos estilos universais. Por exemplo, nada impede que uma pessoa que seja elegante tá querendo arrumar um namorado, vai sair, que ela quer se sentir sexy, porque tem um estilo sexy também. Nada impede dela botar uma roupa mais ousada. Entende? Isso não vai mudar a essência dela. Ela vai botar algum elemento, vai botar uma roupa mais usada, mas de repente ela bota um blazer que combina mais. Entende? Não precisa ser uma coisa vulgar, mas ela pode comunicar que ela está, né, mais disponível para conhecer alguém. Então tem a linguagem corporal, é a linguagem da roupa, né? É o que eu te falei, 55% é o que tu comunica, sim. Principalmente abrir a boca. Isso tu vê, né? Eu me comuniquei, porque tipo, em todos os podcasts que eu fiz até agora, foi coisas que maneiras, do jeito que eu me vesti, de formas que eu me sinto agradável para me vestir. Não é nada muito... foi coisa... só que, por exemplo, social, vestir mais social, eu vestia muito até 2020, né? Mas em todos os podcasts eu pensei nisso, né? Como eu penso muito como posicionamento de marca. Né? E nem era tanto pelo arquétipo, mas, por exemplo, ó, no podcast do Isaac, eu estava de camisa, de camisa. O jeito até de eu falar, como me comuniquei, foi algo bem, porque era o primeiro programa, era um programa piloto, e eu queria me comunicar que eu estava em um novo espaço, seria um novo programa, né? Eu estava montando um projeto piloto mesmo. Não era algo que eu estava me comunicando igual eu tive um outro podcast há uns anos atrás, que era mais baderneiro, assim, não. Era algo posicionado. A minha voz, se tu vê que eu tô falando com o Isaac. Então, Isaac, assim, porque o Isaac, ele tem essa comunicação, então eu tenho que montar. Eu e tu já é mais... A gente tem uma comunicação mais solta, né? No podcast dos caras do marketing, então era o Júlio, o Eduardo e o Davi, junto comigo aqui. Já me posicionei mais assim, porque é esse lado criativo. Entendeu? Então, também eu acho que creio eu também que tu tem que saber como que tu vai te comunicar. Nada que fuja do teu posicionamento. Sim. Mas isso, do jeito que eu estou hoje, por exemplo, é um olhar criativo. Entendeu? Eu estou mais naquela jogada de criativo. Então, no podcast do Edler Medeiros, já foi algo de autoridade. Então, eu sabia que ele ia vir, eu sabia como ele ia vir e também gerei... Ai, perdi todos meus brilhos aqui, ó, vice. Eu vi do nada ali. Tá bom. Ficou bonita mesmo. Ficou bonita mesmo. Vamos deixá-las brilhosas. Olha aí, ó. Já deu toque de heroína aqui, já. Eu gosto de brilho. Isso. Então, no do Edler, eu já me comuniquei, tipo assim, na minha cabeça, né? Eu já vim, tô igual a ti. Nós vamos conversar de igual para igual.
Entendeu? Então, tu vai de blazer, tu vai posicionado, eu vou posicionado também. Entendeu? A gente leva pro lado por exemplo, eu tenho um pouco do bobo, a gente leva pra brincadeira, mas a forma que eu tô me comunicando. As pessoas têm que olhar para mim e sentir, não, ele tem autoridade no assunto que ele tá falando. Né? Então hoje a gente já veio, hoje eu conversei, e aí, jogo contigo lá, jogo mais pro lado de posicionamento mais de autoridade ou do criador? Sim, Lucas, a tua essência é criador. Ainda tu me falou isso, né? E é real, por muito tempo eu olhava, por que eu gosto, sabe? Tem coisa assim. Mas, por exemplo, hoje eu tava olhando, eu gostava sempre de usar um acessóriozinho, alguma coisa, sempre gostei de algo básico, sempre gostei de camiseta lisa. E hoje eu já não consigo colocar o acessório. Por exemplo, eu não consigo já usar uma correntinha. Porque a gente vai mudando. Tem coisas que tipo, tu te posiciona de tal forma. Quando eu era quando eu estava em outro tempo, era a forma do meu corte de cabelo, a sobrancelha do jeito que eu fazia, o do rebelde. Então eu tive a minha fase do rebelde. Eu fui rebelde aos 28 anos. A gente vai mudando, Lucas, assim, durante o tempo. E a Cíntia que eu sou hoje, eu não sou a mesma de 9 anos atrás. Eu sou outra pessoa. A gente muda. A gente muda a maneira como a gente se veste, como se posiciona. Também pelas experiências da vida que a gente vai, né, adquirindo, conforme as nossas vivências, né? Que nem eu te falei, eu tinha muita dificuldade de dizer não, né? E quando eu me posicionei com o meu arquétipo, eu disse assim, por que não dizer não? Porque no momento que eu estou dizendo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. Né? Porque a gente fica com medo de desagradar o outro. E essa não é a intenção. A gente tem várias maneiras de dizer não. A gente não precisa dizer não grosseiramente. A gente fala, agora não posso, de repente mais adiante. Tem várias maneiras de tu comunicar um não. Porque a gente pensa muito no outro. E às vezes a gente esquece da gente. Então, como eu te falei, muitas vezes eu me calei, querendo gritar, querendo falar. E hoje eu consegui me libertar disso. Eu disse que meu Deus, me libertei. Tem gente que me chama de caturrita, porque eu falo muito mesmo, assim. E que nem tu falou, eu tenho aquela coisa de querer ensinar, só que hoje eu tenho que me posicionar de uma maneira assim, eu sou uma profissional e hoje eu cobro por isso, né? Eu preciso, né, para mim poder te pagar, para mim poder ter minha equipe, para mim poder produzir as minhas coisas. Para prosperar em si. Para mim prosperar, eu preciso cobrar. Então, assim, eu não posso mais dar as dicas que eu dava, que nem, por exemplo, quando inaugurou aí o Hospital Monporto, eu montei várias pessoas, todo mundo, assim, queria saber dicas de moda de mim. Só que, assim, eu nunca tinha feito curso e eu sabia, aquilo era meu, entende? É a minha essência. A mesma coisa no meu apartamento. Eu fiz obra, tá? E aí eu fiz um orçamento com uma arquiteta, achei meio caro, não achei que ficou bem legal. Eu disse, dá uma coisa, eu vou fazer. Aí eu pesquisei no Pinterest, fiz, né? E aí teve uma época que eu coloquei meu apartamento para vender e as pessoas queriam perguntar quem era o arquiteto. Eu, muito prazer, sou eu mesma, não sou arquiteta, mas fui eu que fiz. Aí teve um rapaz que queria ficar com tudo que era meu, assim, tipo, lustre, cortina, tapete, coisas assim que, para mim, eu não sou apegada a coisas materiais, mas tem coisas que têm valores sentimentais. Entende? Que eu quero deixar para o meu filho, sabe? E o meu filho deixar para os filhos dele um dia, quem sabe? Então, assim, meu Deus, eu ficava muito brava. Eu disse, mas por que querem as minhas coisas? Porque as pessoas gostavam e se identificavam. A minha irmã mesmo, quando quer comprar alguma coisa, ela me liga de vídeo para me ajudar ela a escolher a cor. Se ela for forrar alguma coisa, eles me ligam. Porque isso é meu. Eu digo, cada um nasce com um talento. E saber explorar esse talento é a melhor coisa. Mas na minha vida, que nem eu te falei, ela não tomou... A vida da gente nem sempre segue aquele curso, né? Que a gente queria que tomasse. Mas chega uma hora que isso, sim, pode, sim, vir à tona. E hoje, o que eu te digo, hoje eu vendo sonhos, eu vendo transformação, né? Tu tocou nas minhas dores, né? Tu me posicionou. E eu quero, sim, pegar as dores das pessoas, mas transformar em sonhos em quem elas querem ser, em quem elas querem se transformar e podem se transformar, e podem se posicionar e conseguirem o que elas ainda não conseguiram, através de uma consultoria, né? E que não é sobre vender produto,
é vender a marca. Exato. O meu objetivo hoje como profissional, o teu objetivo hoje como profissional e o objetivo da PlayStream, por exemplo, nesse estúdio tá aqui, é vender a marca. Qual é a forma de posicionamento que tu está entregando? Não é sobre... Por exemplo, hoje poderia ter um estúdio com... o Rodrigo é um cara expert no assunto, a gente conversa muito sobre isso e a gente entende e sabe o que é bom. A gente poderia hoje, o Rodrigo está me ouvindo agora ali, ele poderia ter uma câmera de 40 mil me filmando agora. Poderia ter N fatores aqui, que é os projetos futuros que a gente tem para o estúdio, magníficos. Da forma que tu pode, que a tua condição entrega, tu te posiciona. Então, hoje a PlayStream, por exemplo, ela tem um posicionamento de cuidado. Então, ele tá pensando... Eu indiquei, teve uma hora que eu indiquei para ele ali, ele veio me trouxe café, que ele sabia, eu tomei água no começo, ele já sabe que eu tá me trazendo um café, que ele sabe que eu gosto de tomar. Então, esse posicionamento de cuidado, né, de pensar nos mínimos detalhes, de organizar o programa, então, de ter um produtor, é o posicionamento. Exatamente. Hoje eu poderia ser... É a marca dele. É a marca dele. Poderia ser um estúdio com maior investimento... Cara, ele fez e é muito... cada detalhe dentro desse estúdio aqui foi pensado e foi pago com muito suor. Com certeza. Com muito suor. Então, hoje, essa é até a minha gratidão à PlayStream, que a gente vê que cada coisa aqui foi pensada com carinho. Ele está pensando, ele está montando... Então, ele está fazendo o que a gente fala... É um pixel, está pixelando, ele está carimbando, né, a marca. Da mesma forma como o Lucas, ele está pensando em cada detalhe. Talvez, cara, por muito tempo eu me ferrei. Por muito tempo eu me ferrei por eu ter esse estilo de cuidado. Só que aí, qual é o detalhe? Por que eu me ferrei nessa história? Porque eu cobrava pouco para entregar muito. Tu tá entendendo? E eu comecei a falar assim, como que eu, com todo o atendimento, como que a gente, eu, Eduardo, as pessoas que trabalham comigo, sabe, os meus colaboradores, que a gente pensa, a gente vai lá, não é só um vídeo. Vídeo, o teu cliente não está nem aí. Quer saber uma coisa? Eu vou revelar uma coisa para vocês. Teu cliente não está nem aí para a qualidade do teu vídeo. Não está nem aí. Não está nem aí mesmo. Isso é libertador falar. Não está nem aí. É a entrega. Se eu ir aí na tua empresa e fazer um vídeo com Samsung A52, com A21, ou fazer com uma câmera Sony A7 III, tanto faz. Tanto faz. O que manda é o domínio, o que manda é a comunicação. É isso que manda. Teu cliente não está nem aí se teu vídeo foi feito em alta qualidade. Então, isso foi libertador quando eu entendi que o meu maior posicionamento de marca era entender que eu não tenho que entregar para o meu cliente, eu não tenho que esperar que... Não entregar para o meu cliente, eu não tenho que esperar que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão no meu círculo de empresarial, elas vão fazer igual a mim. Mas elas têm que entregar o resultado. Sim. Tu tá entendendo? A Cíntia, as empresas que trabalham comigo, elas não querem saber como, elas querem que entregue o resultado. É mudança de mentalidade, é mudança de vida. Eu falei isso para ti aquele dia, eu falei assim, o que eu vou te entregar hoje nessa conversa, que eu estou te entregando hoje nessa conversa, talvez tu não foi entregue durante anos. Anos. Tu tá entendendo? Durante um ano... Eu fiquei batalhando e eu pensando assim, poxa, eu sou uma ótima profissional, eu tenho produtos de qualidade. Inclusive, assim, claro, uma estratégia de imagem, ela é individual, ela é cara. Assim, a nível de São Paulo, eles cobram 20 mil reais. Aqui, eu cobrava uma estratégia de imagem completa a 2.500. Eu tive clientes, tá? Alguns poucos, né? Mas tive. Então, eu tive uma ideia assim, o que eu posso fazer para ajudar todos os públicos? Eu criei uma estratégia de imagem que atingisse todos os 5 tipos de corpos. Então, claro que, obviamente, não estaria ali a Cíntia ensinando como fazer, mas eu me dispus a quem comprasse tirar as dúvidas comigo, porque ali eu entregava, era só a pessoa, eu ensinava como se media, qual era o tipo de corpo que tu tinha, o que te valoriza, o que não te valoriza, o que tu quer esconder, o que tu quer valorizar, paleta de cores, até formato de rosto para tu ter o teu óculos, né? Porque o óculos, né? Eu tenho miopia, eu tô agora de lente, mas assim, até o óculos, às vezes, a gente não sabe como escolher. Eu entreguei tudo ali naquele. Eu não vendi nenhum. Sabe qual é o preço?
99,90. As pessoas não valorizam isso. Mas não é... As pessoas acham que vão ali e comprar um saco de roupa que depois de 2 meses elas não vão nem olhar, não tiram nem etiqueta. Cíntia, deixa eu te falar uma coisa. Tá? A gente está se caminhando pro fim e eu vou entregar algo para ti aqui. Não é que as pessoas não se valorizam. É porque tu não te comunicou a tal ponto de criar desejo. De criar desejo. E era isso que eu queria. Eu falo para esse Eduardo e eu fico, cara, quando eu saí do operacional, de ficar gravando todo dia, de entregando, de editando, e eu comecei a fazer reunião. Eu falei assim, cara, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Hoje eu saí de uma reunião e eu falei assim, eu nasci para isso. E eu olho e eu lembro da minha mãe, cara, eu me emociono cada vez que eu tô dentro de uma palestra, que eu tô dentro de um posicionamento, ou tô atendendo um cliente, e eu lembro da minha mãe me educando para aquilo ali. A minha mãe me educou para ser grande. A minha mãe me educou para ser grande. Então eu já fui educado desde berço a me posicionar. Filho, quando tu estiver apresentando um trabalho, tu tem que ser o melhor. E não da forma de pisar. Não. Tu vai te posicionar. Tem que entregar com excelência. Então, fazer o teu minha mãe é melhor. paulista. Minha mãe trabalhou na GEL, que até hoje é conhecida, uma das empresas gigantescas no Brasil. Minha mãe dava palestra e disciplinava Nestlé, Rede Globo, andou pelo Brasil inteiro. Então, o que ela falava assim, Lucas, quando tu for fazer algo, te posiciona de uma forma, te destaca. E esse posicionamento que eu tive, eu sofri muito bullying. Por quê? Eu chegava no local, tem o Taylor que fala assim, o Lucas chega, ele ocupa o local. Então, por muito tempo, eu sofri porque, eu não quero isso. Ah, mas tu chegou dominando, mas eu nem queria isso. Só que a tua presença chegou. É a tua presença. É o que tu entrega. Tá entendendo? A tua presença chegou. Acabou. Ó, eu vou lembrar de uma coisa. Eu tenho duas coisas para terminar o programa. E em todo o programa, eu sempre trago algo bíblico para linkar. E agora surgiu uma coisa muito legal aqui. Quando Jesus, na última ceia, nós estamos chegando agora em Sexta-feira Santa. Deus me lançou essa agora aqui, ó. Veio agora, assim, ó. Entrou aqui, perfeito. Quando Jesus, na última ceia, ele fala assim, um vai me trair. Eu tô resumindo aqui, tá? E daí ele falou para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me trair, né? Aí vai contando a história, toda a via sacra ali de Jesus e tal. E o que acontece com Pedro? Pedro tá vendo Jesus passar, ó, as coisas acontecendo, e alguém chega para Pedro e fala assim, tu é um deles, tu fala igual a eles. Então, Jesus fez com que os discípulos dele, vamos falar pelo arquétipo, andasse no arquétipo igual. Vocês vão se posicionar dessa forma. Cada um tinha um estilo completamente diferente. Mas no tu olhava e dizia assim, é discípulo, tu fala igual. Tem várias coisas também, pela região onde eles moravam e tal. Então, e olha só mais uma coisa muito interessante, né? Isso é muito profético, né? Quando fala assim, pode vir alguma coisa, para resumir, né? Para quem não entende. Olhavam, pode vir alguma coisa de onde veio Jesus? Veio lá de Pinheiro Machado, lá de Candiota, lá de Rio Grande. Pode vir, se tu te posicionar. É só se posicionar. Tu entende? É posicionamento. Então, hoje, eu quero muito liberar isso. Tá? Eu quero muito liberar essa parte da autoridade aqui nesse programa. Contigo também esse posicionamento, a gente está terminando. Então, hoje eu quero deixar destacado aqui, tá? Lança uma proposta. Eu quero muito que pessoas comprem o teu. Eu quero que as pessoas comprem o teu teste de arquétipos. O chip. Nós vamos lançar aqui. Eu nem conversei isso contigo. Nós temos que lançar aqui um preço de uma pizza. Preço de uma pizza lá
do Delicado Sabor. Tá. Vamos fazer esse desafio, tá? Vamos. Seja ao vivo ou seja posteriormente, falar assim, ó, eu assisti o podcast e eu quero esse teste dos arquétipos. Quanto que tá o teste dos arquétipos hoje? R$ 129,90. E já tá muito, tá dado. Tá dado, porque tem pessoas que cobram R$ 297 para fazer o mesmo teste que eu faço. Hoje vamos lançar esse só para quem ficou até aqui e para quem assistir esse podcast ou assistir o nosso corte. Vamos lançar pela metade do preço? Vamos. Porque eu quero que destrave. Eu quero que essas pessoas façam o arquétipo e falem assim, meu Deus. Eu me descobri. Como que eu nunca tinha me descoberto assim? Porque além desse teste, quando eles fizerem, no final vai dar ali e vai dar todas as características. Aí, claro, aí se tu quiser se aprofundar, eu tenho as mentorias, né? Que eu tenho, mas eu ainda pretendo que eu vou gravar, que eu digo que é o meu curso. Não, isso vai sair de imediato. E vai ser... E ó, eu vou te dizer... Já fica sabendo, produtor, só me dá o ok aí. Vai ser aqui na Playstream o teu curso gravado. Vai ser aqui. É aqui que vai ser. Então, ó, para você que quer fazer o teste de arquétipo, se você entendeu que isso vai mudar a sua vida, vai mudar. Porque quando você se descobre, muda tudo. Muda tudo. Você vai começar a entender o porquê que você agia dessa forma, por que você tinha dificuldade e como você vai posicionar a sua marca. O teste de arquétipos da Cíntia Mirko, teste de arquétipo da Cíntia Mirko, para quem assistiu o programa até agora, ou para você que está vendo esse corte agora, vai sair com 50% de desconto, porque eu tenho certeza que você vai se posicionar de outra forma, tá? Então, o teste nós vamos lançar. Tem que chamar a gente aqui ou nesse link, ou chamar a Cíntia no direct para comprar esse teste com 50% de desconto. Exatamente. Certo? Vamos lançar lá no site depois. Vamos. Então tá bom, então. Hoje mesmo já vou mexer lá no meu Linktree, já vou alterar o valor para todo mundo que acompanhou a gente aqui se posicionar e mudar de vida. Porque assim, ó, eu digo, eu mudei e muito. Ó, esse podcast foi longo. O produtor deve estar louco comigo. Então, ó, vou dizer um negócio. Acompanha a Cíntia Mirko. Ela tá comigo agora e agora entrou a atitude de gestão MKT ali. E eu tenho certeza que vocês vão dizer assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Então muda tudo. Cíntia, como eu te falei nas nossas conversas e também te falo aqui, aceite a autoridade que Deus te entregou. É isso, é sobre isso. É só aceita. Tem coisas que, cara, para de lutar contra isso. É aceitar. Eu te falei isso em ligação e te falo olhando dentro dos teus olhos aqui, tanto para ti quanto para tua família. Tens que se olhar no espelho e dizer assim, quem eu sou em Deus? O que Deus me entregou? Cara, Deus te entregou um dom que tu pode mudar pessoas, mudar vidas. Tu tem noção que hoje, se tu posicionar um microempresário e esse microempresário virar o primeiro rico da família, tu mudou toda a estrutura? Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Hoje tu pode mudar um adolescente, uma pessoa que está nos assistindo agora e, cara, mudou a vida dessa pessoa. Mudar a vida das pessoas. Assim como a minha mãe mudou de me criar nessa forma, né? Do meu pai também, posicionamentos que meu pai e minha mãe me deram, hoje tu pode mudar uma pessoa ali que está começando a ser empreendedor. Né? E que não está comunicando nada. É só mais um. É como eu te digo, tem 500 salões de beleza. Todos têm conhecimento. Mas qual que fica na tua memória? Qual que gera a sensação de tu querer voltar? Isso aí. É aquele que te dá um café, é aquele atendimento, é aquele diferencial, é aquele cheiro, é aquela atmosfera, é aquele sofá fofinho, é tudo isso, entende? São detalhes. E para encerrar esse podcast, linkando com esse link incrível que a Cíntia Mirko me entregou, eu quero falar dos meus patrocinadores que têm esse detalhe, é nos mínimos detalhes. Começando com a Farmácia Vida do bairro Santa Rosa, lá na Belo Brum, que tem essa conexão. Eu criei essa conexão, a estratégia está comigo ali, mas, cara, Jean, Amanda, Evelyn, Daniel, são pessoas que te atendem, assim, ó, sabe, aquele link do cuidador que a gente tinha conversado, e é o que tem lá na Farmácia Vida do bairro Santa Rosa. E, ó, medicamento subiu, mas se você se cadastrar no link, você vai ter aquele desconto especial, e é o desconto sem pedir, hein? Se você seguir eles lá, é o desconto sem pedir. Então, se cadastra no link para receber esse desconto. Também esse posicionamento de cuidado, né? Esse posicionamento de ser nos mínimos detalhes é a Delicado Sabor, como diz o nome, né? Delicado Sabor. E ó, eu vou mexer na logo da Delicado Sabor e vou transmitir bem esse nome, da Delicado.
Vou fazer esse link com a Delicado Sabor. Então, ó, Delicado Sabor também, pizza sensacional. É perfeito. Eles pensam nos mínimos detalhes ali para te entregar. Então, ó, Delicado Sabor também é nosso patrocinador oficial. Quero lembrar também da PlayStream, que é essa marca incrível, esse estúdio que está até agora aqui me aguardando ali, ó. É que ele é muito cuidador, senão ele já estaria me xingando já. Olha lá. Um grande abraço pro Rodrigo, PlayStream. Se você quer tirar esse sonho da caixa, você tem que vir aqui para PlayStream. E aqui é um podcast de verdade. Aqui não é baderna. Aqui é podcast de verdade, qualidade de verdade, pensado nos mínimos detalhes, tá bom? E se você quer se posicionar como marca, como composto, você tem que contratar 2 pessoas. Atitude de Gestão MKT e Cíntia Mirko. Posicionamento é com Cíntia Mirko. Cíntia, muito obrigado. Obrigada. Tá? Que Deus abençoe a tua carreira e que daqui para frente seja sempre uma carreira de sucesso. Muito e ó, no próximo programa que vier aqui, tu vai estar lançando teu curso. Se Deus quiser. E vai ser aquele curso especial que as pessoas vão estar loucas. No podcast do Lucas ela vai ter aquele desconto que é especial pro... Te prepara. Te prepara que vem coisa grande por aí. Tá bom? Grande abraço, Cíntia Mirko. Boa noite, muito obrigada. Fechou. Obrigado, PlayStream.